Orando com o Santo do Dia, 3 de outubro. Entre os vários santos de hoje, escolhi São Remígio, o grande apóstolo dos francos. Remígio, descendente de família nobre e religiosa, nasceu na França em 439. Inteligente, talentoso e aplicado, fez grandes progressos nos estudos, principalmente na arte retórica, de tal modo que foi considerado o maior orador sacro do seu tempo na França. Não menos se distinguiu pela pureza dos costumes, por um grande amor a Deus e dedicação à oração. A fim de dedicar-se com maior sossego às práticas de piedade e penitência, deixou a casa paterna à procura de lugar solitário. Não podiam, porém, ficar desapercebidas sua santidade e elevada formação cultural. Ao ficar vaga a sede episcopal de Reims, os bispos da província o convidaram para aceitar a dignidade episcopal, apesar da idade relativamente jovem para tal cargo. Aceita por obediência à missão episcopal. Remígio revelou logo qualidades excepcionais de zelo apostólico na pregação do Evangelho entre os fiéis e grande espírito missionário na conversão dos numerosos pagãos que habitavam as regiões centrais da França. Foi considerado um dos luzeiros mais brilhantes da Igreja do seu tempo, pela eloquência com que expunha ao povo a doutrina cristã, pelo estudo contínuo da Sagrada Escritura e pelo profundo espírito de oração. A gente sempre acompanhando a vida dos santos, nós vamos percebendo que verdadeiramente os grandes santos, os grandes pastores, eles estão todos eles apoiados na oração, nesse amor profundo a Deus e total entrega. Verdadeiramente não tem como ser um grande pastor, uma grande testemunha do Evangelho sem a oração. A oração é a pedra de toque. Remígio ficou mais de 60 anos bispo de Reims. Esse período coincidiu com a vitória dos francos sobre o povo da Gália e, portanto, do início da unificação político-social do povo francês. O primeiro rei dos francos, Clovis, era contemporâneo do bispo Remígio, que exerceu benéfica influência sobre o sábio governo do rei e, sobretudo, sobre a conversão do mesmo. Os historiadores colocam também em evidência o papel importante da esposa de Clovis, Clotilde, rainha muito virtuosa que zelou com amor e paciência a fim de levar o marido à conversão. Empenhado numa difícil e decisiva batalha, Clovis invocou o Deus de Clotilde com a promessa de aceitar o batismo se conseguisse vencer os inimigos. Clovis, de fato, obteve uma brilhante vitória. Em cumprimento do voto, instruiu-se nas verdades da santa religião. E esse exemplo foi imitado pela nobreza e pelo povo. Por ocasião do solene batismo, Remígio disse ao rei: "Abaixa tua cabeça, ó soberano altivo, adora o que queimavas e queima o que adoravas." Que tremendo, hein? Isso aqui é um pastor, isso aqui é uma tremenda testemunha de Deus. A conversão do rei
deu novo incremento à religião e Remígio pôde, com maior facilidade, dedicar-se à obra missionária na conversão dos pagãos. O cristianismo difundiu-se por toda parte, de tal modo que se tornou a religião oficial do reino. Mas tem uma coisa ainda interessante, quando do batismo do rei, ele naturalmente dando por cumprida a sua missão, como Simeão, Remígio, por fim, podia cantar: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz. Mas a vontade de Deus era, porém, que ele continuasse ainda por muitos anos seu labor apostólico na Gália. Contando agora com a proteção do rei, Remígio podia dedicar-se a erradicar a idolatria, anunciando por toda parte o Evangelho de Cristo. Todos quantos dele se aproximavam saíam beneficiados, cheios. Era um homem cheio de Deus. Uma oração profunda, ele não parava de orar. Os pagãos se convertiam, os cristãos recebiam o pão da doutrina, os hereges abjuravam seus erros, os bispos sentiam-se animados a seguir seu exemplo. E nos últimos anos de sua vida, quis o Senhor adornar com a coroa do sofrimento aquela fronte venerável, já nimbada de glória. Numerosas doenças enfraqueceram seu corpo, sem lograr, contudo, abater-lhe o ânimo ou amortecer sua caridade. Era incrível, mesmo em meio a tanta doença e a tanto sofrimento, ele se mantinha com uma confiança, uma vitalidade, transmitia paz, alegria, esperança. É impressionante. Uma coisa que há de se lamentar: dos numerosos sermões de Remígio, pouco sobrou para a posteridade. Conservam-se algumas cartas importantes para a história da igreja na França, mas como grande orador, um homem de profunda oração e que ele contagiava os corações com o amor de Deus. É próprio de quem ora, contagiar corações com o amor de Deus. Por isso que não tem uma força evangelizadora que não brote da oração. Não tem como. Porque quem faz a obra é Deus, é o Espírito. E Remígio, ele quando falava, quando pregava, e também o seu testemunho de amor, uma missão que ele assumiu só por obediência e amor a Deus. Mas ele viveu muitos anos. Deus deu a ele muitos anos de vida para poder fazer uma grande obra, e ali nasceu um país que foi um berço de grandes santos e de vocações e da Igreja Católica, que foi a França. São Remígio faleceu nos primeiros dias de janeiro do ano 535, na idade de 96 anos. No ano 853, por ocasião do reconhecimento do seu túmulo, o corpo do santo foi encontrado sem o menor vestígio de corrupção e atualmente é venerado na abadia beneditina em Reims. A São Remígio é atribuída uma admirável regra encerrada em 3 palavras latinas que são um segredo de santidade e eficiência no apostolado. Primeiro, abstine, mortifica sempre teus sentidos. Segunda palavra, sustine, sê paciente e perseverante nas provações. Terceira palavra, agredere,
ser corajoso em empreender o bem. Por isso, a regra dele é essa: mortifica sempre teus sentidos, ser paciente e perseverante nas provações, ser corajoso em empreender o bem. É isso mesmo. Por sua fidelidade ao chamado de Deus, São Remígio tornou-se profeta de uma nova era e patriarca de uma nação católica que eu acabei de dizer que foi uma das maiores. A França, hoje, infelizmente, é devastada pelo secularismo, mas essas marcas da santidade, isso não consegue ser, não tem quem consiga tirar. Basta ver o número de santos e santas dessa nação. Grandioso, grandioso, grandioso. São Remígio, rogai por nós. Receba a bênção de Deus por intercessão de São Remígio. Deus te abençoe, te proteja, te livre de todo o mal. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja esse vídeo, orando com o Santo do Dia, e compartilhe com seus amigos. Tá bem? Um abraço, até o próximo.